Tem coisa melhor do que um pão quentinho, saído do forno, que você fez. Olha isso aqui. A fofura desse pão que eu vou te ensinar a fazer hoje, com poucos ingredientes, super fácil de fazer. Se você nunca fez pão na sua vida, você vai acertar, porque eu vou dar todas as dicas. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui você só aprende receita boa, fácil, prática, descomplicada, então não perde tempo, se inscreve, deixa seu joinha nesse vídeo e vamos aprender? Enquanto você aprende, ó, eu vou aqui, ó, pãozinho com manteiga, quentinho, tá? Tá quentinho. Vou passar meu café. Bora aprender. Pão caseiro. Muito bom. Gente, então vamos fazer esse pão de leite delicioso e muito fácil? Seguinte, tô usando a batedeira, mas não precisa. Você pode fazer a mesma receita que eu tô fazendo, mas sovar o seu pão na mão. A única coisa é que eu vou sovar na batedeira por uns 8 minutos e na mão você vai sovar por uns 12, 15 minutos. O importante é que sua massa fique bem lisinha, bem sovada, pro seu pão ficar bem macio, tá? Mas pode fazer na mão. Como eu tenho a batedeira, por que não usar, né? Pra facilitar a minha vida e eu não precisar ficar sovando. Se você não tiver batedeira, mas tiver, por exemplo, máquina de pão, você pode usar a máquina de pão só pra bater a massa. Aí você tira pra assar no forno convencional, não assa na máquina de pão. Mas pra bater a sua massa você pode usar. Então, pra facilitar a vida aí, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os ingredientes, que esse pão é muito fácil, tá? Eu vou usar uma xícara de leite. Junto no leite eu já vou colocar o meu fermento, que é um pacotinho de fermento pra pão. Aí eu gosto de colocar aqui, porque daí ele já vai dissolvendo. A primeira coisa que eu gosto de colocar é o fermento. Junto a gente vai colocar 3 colheres de sopa de açúcar. É um pão de leite que fica mais adocicadinho, sabe? Então eu coloco 3 colheres de sopa. Se você quiser ele sem ser muito doce, coloca uma só de açúcar, tá? Ele vai ficar mais salgadinho. Mas aí, ó, olha o segredinho que eu aprendi lá na receita de pai. Colocar leite ninho na massa e fica delicioso, gente, porque o pão fica tão fofinho, vocês têm noção. E é um pão de leite, né? Então aqui tem 3 colheres de sopa de leite ninho ou leite em pó. Qualquer leite em pó pode ser, tá? Não precisa ser leite ninho. E eu vou misturar aqui também. Vou colocar um ovo. Eu vou começar com esses ingredientes e o sal e a manteiga eu gosto de colocar depois. Agora eu já vou colocar a farinha de trigo, que são 650 gramas, tá? Eu vou sempre que a gente faz pão, eu deixo um pouquinho assim, ó, da farinha separado, tipo meia xícara, porque às vezes muda o tamanho do seu ovo, muda a qualidade da farinha de trigo e às vezes você usa a mesma marca, mas muda. Então a gente sempre deixa pra acrescentar um pouquinho de farinha no final, se necessário. Porque quanto menos farinha a gente colocar e a nossa massa der ponto, melhor fica. Por quê? Porque a massa fica mais fofinha. Mas ela tem que desgrudar das mãos. Então às vezes eu posso usar tudo isso aqui mais um pouco, e às vezes eu posso não precisar usar. Por isso aí na sua casa você toma cuidado, tá? Essa quantidade de farinha são mais ou menos 5 xícaras de farinha de trigo para quem precisar medir. Se você não tiver balança, tá tudo certo. Você mede as 5 xícaras de farinha e vai colocando aos poucos até dar o ponto da massa que você precisa, tá? E o leite é uma xícara de 240 ml. Eu sempre, todas as receitas são 240 ml aqui no canal, porque é a medida universal de xícara. Existem xícaras de 250 ml? Existem, mas medida universal de xícara são 240 ml, para vocês ficarem sabendo, tá bom? Todos os ingredientes que eu tô usando, quantidades, vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, então não se preocupem em ficar anotando, tá? Vai ter ali, ó, descrição do vídeo, uma setinha, você clica ali, ler mais, e vai ter todos os ingredientes e quantidades ali pra você fazer a receita. Então vou começar misturando isso aqui, e se você estiver fazendo na mão, você vai fazer a mesma coisa. Começa misturando com uma colher e a hora que ficar difícil, você passa pra bancada, tá? Olha o que eu falei sobre a farinha de trigo. Minha massa já formou, eu não preciso de mais farinha de trigo, e aqui sobrou quase umas 150 gramas de farinha. Então, das 650 gramas de farinha que eu falei pra vocês que essa receita ia, foi meio quilo só foi 500 gramas. Então toma cuidado na sua casa, coloca menos, que pode ser que você precise de tudo, mas pode ser que você não precise, tá bom? Então agora que a massa virou, ó, só juntou a massa aqui, eu já posso colocar 2 colheres de sopa de manteiga, pode ser margarina, e eu prefiro que ela esteja em ponto de pasta e não derretida. O que eu fiz? A minha tava na geladeira, eu coloquei 15 segundinhos no micro-ondas, por isso que tinha um pouquinho líquida, mas o restante tá aqui, ó, tá bem molinha, tá vendo? Não coloca líquida não, tá, gente? É melhor que você não coloque manteiga líquida no pão. Ou ela tá em temperatura ambiente, ou é melhor até que ela vá mais geladinha pra massa do que vá líquida. E vou colocar o sal, que é uma colher de chá de sal. E agora a gente vai bater. Nesse momento que a gente incorpora a manteiga, você vai falar assim, meu Deus, deu tudo errado, desandou a minha massa, principalmente se estiver fazendo na mão.
Fica tranquilo que é assim mesmo. Se você quiser começar a receita já colocando a manteiga, tá tudo certo. É só uma maneira diferente de fazer. Eu acho que fica mais legal a massa se a gente coloca a manteiga depois. Eu acho que a gente constrói um sabor diferente. Mas é opcional, isso é muito particular. Então, se você quiser já começar tudo de uma vez, colocar já a manteiga, colocar tudo e já deixar bater, pode, tá bom? O que eu faço agora? Eu coloquei a manteiga, eu vou deixar bater. A hora que tiver tudo incorporado, aí sim você conta uns 10 minutos de sova, tá bom? Tanto na batedeira como na mão. Depois que tiver incorporado, tá? Mas aí eu mostro pra vocês o ponto certinho da massa. Então agora eu vou bater isso aqui até ficar no ponto certo da massa. Só mostrar pra vocês, quem tá fazendo na batedeira, olha como a manteiga incorpora 100% e ela é limpa aqui, ó, tigela da batedeira. Agora sim que tá tudo incorporado e olha que massa perfeita, gente, ó, sem grudar na mão, macia, ó, é isso aqui que você quer. Tá vendo? Esse pão fica incrível, delicioso, ó. Então, sua massa na mão tem que ser assim. E pra você sovar na mão, você vai colocar toda a sua massa aqui na bancada. Minha bancada está limpa, ok? Sem farinha. E você vai jogando pra frente assim, ó, e rasgando a massa. Volta, rasga a massa. Volta e rasga, ó. Até que vai ter uma hora que ela não vai mais rasgar, ela vai ficar elástica. Agora, ó, eu puxo a massa e ela rasga, ó. Vai ter uma hora que você vai fazer isso e não vai mais rasgar. E aí sim você vai saber que a massa tá no ponto certo, ó. E não é força, tá? Não precisa, ai, nossa, não tenho força. Não é força que você faz esse pão. É jeito, é técnica, é continuar, ó. É continua o movimento, ó. E assim você vai. 10 minutos, marca no relógio, tá? Que você precisa desses 10 minutos de sova. E vai assim, ó, com jeitinho, com amor e carinho, vai virando a massa e vai rasgando. Beleza? Agora eu vou fazer na batedeira. Porque eu tenho batedeira, né, gente? Pra quê? 10 minutos. 10 minutinhos sovando nossa massa, tá pronta, tá linda, lisa, lisa, lisa. Olha isso, tá perfeita. E eu queria falar uma coisa muito importante que eu não falei. Você vai fazer a mistura de todos os ingredientes. Depois que você colocar a manteiga, você vai acrescentar farinha de trigo só depois que você incorporar 100% a manteiga, tá? Porque senão, você não vai ver o ponto da massa. Às vezes, a hora que você coloca a manteiga, você começa a misturar, você fala, ih, precisa de mais farinha. Aí você coloca a farinha e a sua massa vai ficar dura. Então, por isso que eu gosto de primeiro misturar todos os ingredientes. Depois que tá tudo muito bem homogêneo, eu coloco a manteiga, amasso muito bem. E a hora que você estiver sovando, se você vê necessidade de colocar um pouquinho mais de farinha, pode colocar. Estiver grudando muito na mão, sabe? Mas lembrando que quanto menos você colocar, melhor vai ficar, tá bom? O importante é ela desgrudar, ó. Ela tá uma massa que desgruda completamente da mão, tá bom? Tem que ficar assim, mas toma cuidado na hora de colocar, tá? Agora eu vou transferir para outro pote, que poderia ser o pote que você começou a sua massa aí. Só vou colocar aqui para ele ficar mais bonito. Aí na sua casa, se você estiver fazendo na batedeira, você não precisa tirar do bowl da batedeira, tá? Pode deixar na vasilha da batedeira mesmo para crescer. Eu tô fazendo isso aqui só para ficar mais bonito aqui pro YouTube, tá? Para vocês verem a diferença da massa. Então, ó, eu gosto de fazer uma bolinha assim, passando assim, ó, pra dar força pra massa crescer. Vou colocar aqui, tampar um guardanapo limpo. Aí na sua casa não vai por tempo, espera a massa dobrar de tamanho. A hora que você vê que a massa dobrou, tá bom. Vai depender da temperatura. Se tiver mais frio, pode demorar até uma hora e meia pra crescer. E se tiver mais quente, como tá aqui, pode ser que em meia hora já cresça seu pão, tá bom? E enquanto essa massa cresce, dá tempo de você deixar o joinha e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, pra você não perder nenhuma receita nova aqui. Vai crescer o pão e a gente volta pra moldar essa delícia juntos. Gente, então passados 40 minutos, nossa massa dobrou de tamanho, tá lindona. E agora a gente já pode dar o formato dos pãezinhos. Então, primeira coisa, escolhe a forma que você vai assar. E eu untei a minha com desmoldante. Poderia ser uma manteiga ou um óleo, mas é importante untar. Você pode fazer esse pão na forma do pão, normal, forminha de pão, que você coloca metade da massa, que vai render 2 pães aqui. Ou você pode fazer como eu e fazer o pequenininhos, com acho que um charme, pra gente servir, né? Então eu vou fazer dessa forma. Então, primeira coisa que eu vou fazer, olha que massa linda. Primeira coisa que eu vou fazer, tirar o ar dessa massa. E eu vou fazer 9 pãezinhos nessa forma. Então, eu vou pesar para eu dividir em 9 a massa. Deu 1,70 kg, então eu vou dividir em 9 pãezinhos de 115. Nunca mais, hein, gente? Fui fazer a conta, deu 118 gramas, então. Então, vamos ver. Não precisa ser exatamente igual, mas se você tem uma balança para deixar eles o mais parecido possível, é o melhor que tem, né? Seu pãozinho ficar mais igualzinho. Fica mais bonitinho. Pronto, então todos os pães pesadinhos fica mais fácil da gente trabalhar. Então vou
Só arrumar eles aqui pro ladinho pra gente dar o formato. Então, o que a gente vai fazer? Pega aí uma bolinha do seu pão, abre assim um pouquinho com a mão mesmo. E aí, com um rolo, eu vou deixar ela mais... Vou abrir mais um pouquinho. Agora, a gente vai enrolar ele aqui. Olha lá. E temos o nosso pãozinho. Olha que graça que ele fica. Vocês estão vendo que eu não tô usando farinha, né? Não precisa. Essa massa fica perfeita. Não tem necessidade de colocar mais farinha de trigo, tá? Ai, que chuchuzinho. E aí, essa voltinha aqui, ó, lembra de sempre colocar pra baixo, porque se você colocar pra cima, ela vai crescer aqui, vai ficar feio, vai ficar tipo uma dobra assim no pão. E aqui, ó, tá vendo como tá gordinho? Dá pra voltar e abrir mais. Pra não ficar muito gordinho essa última parte aí, não. Olha lá, que gracinha. E aí a gente vai colocando na forma aqui, ó. Olha como é importante a gente medir a forma certinho, né? Então esse aqui é os dois que eu fiz com vocês. Aí eu falei assim, gente, mas se eu colocar um, dois, eu não vou conseguir colocar o terceiro. E eu quero fazer três, assim, 3 fileiras de 3 pra ser 9 bonitinho. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ele mais gordinho, mais alto pra cima. Então eu vou pegar esse aqui que eu já enrolei e eu vou fazer de novo. E aí como é que eu faço pra deixar ele mais alto? Se você quer ele mais comprido, você tem que deixar aqui maior. E se você quer ele mais alto, você tem que deixar aqui maior. E aqui mais fininho, ó. Então, ó, lembrando que esse aqui vai ser a largura, né? Então aqui eu vou abrir. Dá pra abrir um pouquinho aqui, né? Aí, agora eu deixei ele mais altinho e menos comprido, tá vendo? Então aí na sua forma você mede também, pra você fazer do jeitinho certo pra ficar bonitinho aí na forma, porque senão não vai ficar tão bonitinho, fica mais bonitinho quando fica tudo do mesmo tamanhozinho, né? Ó. Então agora eu vou continuar fazendo isso até acabar o meu pão aqui, gente. Lembrando que você não precisa fazer desse jeito, se você quiser fazer mais fácil e quiser fazer bolinha, ó, enrola aqui, ó, faz a bolinha, enrola, põe na forma e deixa crescer. Pronto, você tem um pão bolinha. Se você quiser fazer um pão inteiro, só colocar ele inteiro na forma, esperar crescer e assar. Dá tudo certo. Assim é só um charme pra ficar mais bonitinho hoje. Ser um pãozinho de leite, aqueles caseirinhos, tá? Gente, olha que gracinha que fica na forma depois que você enrola todos. Acho um chuchuzinho. E aí deixa assim, ó, ele vai crescer, fica tranquilo, tá? Agora eu vou colocar, você pode fazer de 2 jeitos pra dar um acabamento. Você pode deixar desse jeito aqui, que vai assar, vai ficar uma delícia. Você pode pincelar uma gema de ovo na hora de assar, ou agora, pra crescer, você pode peneirar um pouquinho de farinha, que dá um charminho, que fica a coisa mais linda. E é isso que eu vou fazer. É bem pouquinho, tá, ó. E tem que ser agora, antes de crescer, tá? Que a gente faz isso. E tem que ser peneirada, tá? Se você quiser fazer isso aqui, não dá certo você só jogar, tem que ser com a peneira. Pronto, gente, ó, peneirei aqui a farinha e eu não usei uma colher de chá aqui de farinha por cima, tá? É só um pouquinho, só pra fazer um charme. Agora, mesma coisa de antes, a gente vai tampar com um pano de prato limpo e a gente tem que esperar isso aqui dobrar de tamanho antes de levar pra assar. Agora vai ser de 30 a 40 minutos de novo, depende da temperatura da sua cidade, então não tem como eu falar o tempo exato. Eu mostro pra vocês antes da gente colocar pra assar. Gente, e olha que coisa mais linda que estão os nossos pãezinhos crescidos. Olha isso, que chuchuzinho. Olha, aqui, ó, eles foram até pro lado, de tanto que eles cresceram, não ficou certinho. Tá bom, tá ótimo. Vamos levar pra assar. Forno já pré-aquecido, 180 graus. E ele vai assar 20, 25 minutos. Não deixa muito tempo, não, pra ele ficar bem fofinho. Começou a dourar, eu já tiro, tá? E aí eu volto com vocês pra gente ver o resultado. Comer esse pão quentinho, com uma manteiguinha, um café passado na hora. Ai, que delícia. Então tá, eu já volto. Gente, o nosso pão assou, ficou no meu forno por 23 minutos e olha que lindo que ele saiu. Douradinho por cima, mas extremamente macio. Recomendo quando você tirar do forno, deixar ele descansar uns 10 minutinhos antes de cortar. O pão tá morninho, eu tô aqui aguando de vontade de cortar e comer um pedaço com uma manteiguinha que derrete, assim. Olha a fofura desse pão, olha isso aqui. Gente, aí você passa uma manteiguinha, bem assim, ó, olha isso. Que derrete, ó, ó. Vamos provar comigo. Ó, ó a manteiga derretendo. Dá uma olhada na manteiguinha derretendo, ó. Ai, que delícia. Vamos provar comigo? Bora? Já deixou o joinha nesse vídeo? Mereço, né? Olha que pão mais lindo. Olha isso aqui, gente, que charme. Um pãozinho caseiro. Olha, ficou muito lindo. Deixa o joinha aí, se inscreve no canal. Vamos provar comigo, ó. Manteiga derretidinha.
Não tem coisa melhor que um pãozinho fresco em casa? Caseiro de leite, que você come com uma manteiguinha assim, ó, quentinha. Meu Deus, é muito bom. Eu só penso em passar meu café. Digo o seguinte, extremamente macio, fácil de fazer, delicioso, poucos ingredientes e é maravilhoso de comer. Faz aí na sua casa, depois vem me contar nos comentários. Eu vou amar ler os comentários de vocês. E principalmente, se você puder, tira uma foto, me marca lá no Instagram, que eu vou compartilhar pra todo mundo ver a sua receita de pão. E eu quero ver se você gostou, né? Então vem me contar. Gente, tá incrível. Pão macio, fofinho, delicioso. Um beijo, até a próxima receita. Muito bom.